Bom dia. Apesar de vivermos dias eucarísticos, porque amanhã é o dia do Corpo de Deus e hoje é a véspera do Corpo de Deus, também por esse motivo é que escolhemos vir aqui à igreja e estar junto ao sacrário da nossa igreja, que é realmente uma peça lindíssima, que está velada pelo véu, mas que é uma porta de prata lindíssima, com a figura do Espírito Santo, e dentro tem a hóstia consagrada e algumas pedras preciosas, muito bonitas, já uma obra do princípio do século, do meio do século XX. Então, vamos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo décimo domingo do tempo comum do ano A. E a primeira leitura é de Oséias, capítulo 6, 3 a 6. E, claro, Oséias escreve numa altura em que os povos, os irmãos hebreus, o norte e o sul, Judá e Israel, os do reino de Judá e o reino de Israel, estavam em luta, em guerra fratricida. E na guerra ninguém ganha, na guerra todos perdem. E, portanto, estavam realmente desanimados e começavam a perguntar-se porque é que isto nos está a acontecer, porque é que não somos capazes de viver em paz uns com os outros. E por isso uma pergunta muito bonita, né? Porque eles respondem: procuremos o Senhor, a sua vinda certa como a aurora virá a nós como o aguaceiro de outono, como a chuva da primavera e sobre a face da terra. Então a pergunta do Senhor: que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo se evapora. Realmente, num instante, nós dizemos: gosto muito de ti, Senhor, eu te amo, meu Deus, mas logo nos esquecemos disso, como o nevoeiro que se vai logo embora, ou como realmente este orvalho da madrugada. Nós já começamos a ver estas madrugadas com orvalhadas de São João aqui no nosso Porto. Então, qual é a conclusão? Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ou seja, o Senhor quer a adesão do nosso coração. Por isso o Salmo 49, a quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Falou o Senhor, convocou a terra, do Ocidente do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que te repreendo, mas porque os teus holocaustos são sempre na minha presença, mas realmente tu não tens o coração perto e colocas as tuas ofertas como se me quisesses comprar. É um bocado este salmo, muito lindo. Vem a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, e evoca-se aqui a fé de Abraão. Abraão foi um homem extraordinário. Tudo, pois, lhe aconteceu porque ele também não se deixou abalar pela desconfiança, antes se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que lhe tinha prometido. Pois, apesar de facto a sua idade ser avançada, de as coisas tudo dizer ao contrário, ele não se deixou vacilar na fé, nem tomou em consideração nem a falta de vigor do seu corpo, pois tinha quase 100 anos, nem a falta de vitalidade do seio materno de Sara. Belo exemplo de Abraão, que acreditou contra todas as evidências. E o Evangelho de São Mateus tem duas partes distintas. A primeira é a o chamamento de Mateus sentado no posto de cobrança de impostos, e Jesus disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu Jesus. A segunda parte, Mateus quis dar um jantar como que de despedida com os seus amigos. Vieram muitos publicanos, muitos pecadores, claro, eram seus amigos, vieram sentar-se com ele e com os discípulos de Jesus. E alguns fariseus, ao verem aquela gente, os pecadores, os publicanos eram considerados uns grandes pecadores, então eles fizeram este comentário diante dos apóstolos:
como é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus ouviu-os e disse: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício. Esta frase vem de Oseias, da primeira leitura. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, aqui está como o Senhor, afinal, pode andar em más companhias. Como nós, afinal, podemos realmente andar em más companhias se formos capazes de o chamarmos. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.